Olá, meus caros. Vamos falar de alguns delitos ou crimes condenados pela palavra de Deus. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8 em diante até o 11, ali Paulo fala ao seu filho na fé Timóteo com exatamente ou divulgar ou elencar desses delitos ou crimes. Leiamos. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, patricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Se você for contar, dá 14 delitos ou crimes. Apesar de ter palavras que aparentemente são sinônimas, mas é na realidade uma categoria de crime ou de delito. Sabemos, Paulo disse, que a lei é boa. Então, a lei é boa e é de Deus, porque foi ele que criou a lei. Quando ele passa para Moisés os 10 mandamentos, ali é a lei do Senhor. Ele que criou a lei. Aliás, ele já criou a lei desde Adão e Eva, quando ele disse, olha, você tem 3 árvores, né? Uma você pode comer, a do meio você não pode. Ali já está uma lei, ali já está uma norma. Foi descumprida por Adão e Eva e por isso nós estamos sofrendo. Por conta do pecado deles e dessa herança adâmica pecaminosa. Inclusive, faz com que nós não duramos muito nessa terra, né? Perdemos a eternidade, entre aspas, pelo menos aqui. Vai ter a vindoura, agora tem que ser pela pessoa bendita de Jesus Cristo, tem que aceitá-lo. Pois bem, então a lei é boa porque provém de Deus e é para o nosso bem. Deus deu aquela norma para Adão e Eva porque era para o bem deles, mas eles não quiseram. Se alguém dela usa legitimamente. Ou seja, se alguém de fato se vale da lei e não usa a mesma para burlá-la. Satanás usou do expediente da dúvida para que Adão e Eva burlassem a lei. Dizendo, não, certamente não morrerás, pode ir. E ali ele usou um expediente de enganar, utilizando a lei. Não, peraí, vamos dar um jeitinho nessa lei aí, pode ser. É o que se faz, se você for analisar, no campo do direito. Tem normas, tem princípios, a pessoa pega aquelas normas, aqueles princípios constitucionais para lhe garantir benefício, mesmo sendo ela uma pessoa criminosa, uma pessoa que não merece nada de bom da justiça. Mas porque às vezes tem dinheiro, tem grana, então ela consegue os beneplastos, os benefícios, as benevolências da lei. Então, é uma maneira de burlar a lei. Em contrapartida, outros inocentes estão sendo penalizados de uma maneira equivocada. Então, por isso que Paulo diz, a lei é boa, Deus criou a lei. Agora, não pode utilizar-se da lei para pretexto, para burlar a própria lei. É nesse sentido. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, e isso é importante dizer, que a lei é boa, porque, se nós não tivesse a lei, que anarquia nós não iríamos viver, nós não iríamos ter civilização, nós não iríamos ter paz social. Mas a lei, apesar de ser boa, ela não é para aquele que é santo, para aquele que é justo, para aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Não precisa se preocupar, porque ele não vai cometer torpeza, porque ele já está em Cristo e nenhuma condenação há
porque de fato agora ele é convertido e não comete mais nenhuma ilicitude. No entanto, todavia, existe a lei para aqueles que não são justos. E é o que Paulo vai dizer. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores. Aí começa a vir, então, os primeiros tipos de delitos, crimes. Transgressores e rebeldes. O transgressor é um, o rebelde é outro. Transgressor é aquele que transgride a lei, aquele que descumpre algum tipo da lei, alguma norma. E o rebelde é aquele que se rebeleia, ou melhor dizendo, faz rebelião. E às vezes sem causa. É aquele que não está contente com o status quo e quer fazer baderna. É um delito. É algo contra a palavra de Deus. Né? Esses movimentos aí, tentando modificar a palavra de Deus, é uma maneira de se rebelar. Né? É uma maneira de ser contra a palavra do Senhor e o próprio Deus. Ah, não, vamos mudar a Bíblia porque não deve ser interpretada dessa maneira. Tem que ser de uma maneira diferente. E os, irreverentes, aqueles que não reverenciam ninguém, não respeitam ninguém, não respeitam a autoridade, não respeitam o seu próximo, não respeitam nem a si mesmo. Então, os irreverentes também é outra classe de delito. É a terceira, a quarta, os pecadores. São aqueles que possivelmente cometem pecado e mais pecado. São aqueles que cometem crimes contumazes, ou seja, com constância e cada vez mais, e não se arrependem, em prazer de pecar. Uma coisa é você transgredir a lei, uma coisa é você pecar, mas às vezes você não tem o desejo de pecar. Outra coisa é você ter aquele prazer, já diria até mórbido, de pecar, por conta do gozo do pecado. Os ímpios, aqueles que trabalham de uma maneira que não é justa, um trabalho piamente, justamente, ordeiramente, sinceramente, são os ímpios. Os profanos são aqueles que são mais do que ímpios, vão ao extremismo. Por exemplo, vocês devem ter visto algum vídeo que tinha ativista do movimento LGBTQI pegando a Bíblia, rasgando, comendo ela, enfiando ela lá no ânus, fazendo tantas profanidades. Isso é ser profano. É o contrário de ser sacro ou ser sagrado. Mas tem essa conotação de extremismo. Para os parricidas, aqueles que matam pai. E aí pode ser seu pai, pode ser o pai dos outros, bem como pode ser o pai na fé. E matricidas, aqueles que matam a sua própria mãe. Pode ser a mãe dele, a mãe dos outros e a mãe na fé. E homicidas, aqueles que matam o seu próximo. E aí entra o latrocida, vamos dizer assim, né? Ou latrocínio, melhor dizendo, que é o roubo ou furto com a morte, né? Seguida de morte. Aqui entra também a questão, que muitos dizem que não entra, mas pode entrar sim a questão do suicídio. Porque o homicídio é o quê? Um ato violento contra uma pessoa a fim de matá-la, né? Com o intuito de matá-la. E esse homicídio pode ser contra si mesmo. Porque nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Ele é o único que pode dar, tirar, colocar a vida, né? Retornar à vida. Agora, existem algumas exceções à regra. Às vezes a pessoa não bate bem, está com um problema psíquico, às vezes já é de nascença, e ela acaba, então, não vigiando, morrendo, ou se matando. Geralmente, quem quer tirar sua própria vida está com algum problema psíquico, mas tem casos e mais casos, né?
quando o motivo é fútil, é isso que eu quero dizer, é passivo de crime. Agora, quando tem uma patologia, quando é, até mesmo vem a ter uma opressão maligna, né? E aí vem a questão, né? Se é oprimido maligno, então já estava com o diabo, né? Porque nós vimos o caso do Gadareno, que ele se jogava no meio do fogo, dormia no cemitério, né? Nas águas, enfim, queria se matar, fazer o sujeito matar. Né? É uma opressão. E se for então liberto, não pensa mais assim. Mas tem aqueles que têm depressão química, e já é natural dele, e que às vezes pode combinar nisso. Tem aquele que é motivado pela droga, aí já está pecando, já está num vício, né? E aí eu quis explicar, por exemplo, pastores se matando, né? Se suicidando. É algo complexo. Eu não quero aqui dar uma de julgador, porque a salvação é individual, eu sei. Ó, duas únicas pessoas que sabem que houve salvação é a própria pessoa e Deus, né? Ninguém mais sabe. É um mistério. Agora, nós compreendemos aqui pelo texto, fica um pouco complicado. Mas eu creio sim que existe exceção à regra. Então é um pouco complexo essa questão, né? Está aqui. A realidade, aqui estão os pecados, os delitos, as transgressões. No entanto, se a pessoa se arrepender, aceitar a Cristo, tudo isso é jogado fora, é lançado no mar do esquecimento. Deus tira a cédula que nos condenava, que era o pecado, que impedia nós de chegar a Ele, né? Pode ser no último momento, no último suspiro ou fôlego de vida. E quem salva é Deus. Fosse assim, então Dimas não tinha condições para ser salvo, né? Ele foi salvo ali naquela última oportunidade que ele teve, na cruz do Calvário, né? Às vezes a pessoa pode, por exemplo, já aconteceu a pessoa tomar veneno para se matar, passar 7 dias, 8 dias e se arrepender, morrer, mas se arrependeu. Aí, você acha que não foi salvo? Pode ter sido, com toda certeza, né? Ou com mais certeza do que em outros casos. Conheci pessoas aqui na região que eram crentes, inclusive, mas estavam muito depressivos, tomaram veneno. Aliás, não foi nem veneno, foi um coquetel de remédios. E a pessoa ficou, parece que, quase um mês na UTI, no hospital, e não conseguiu sobreviver. Tinha outras complicações também, né? E aí aquilo fez problema, deu alguns problemas generalizados também no corpo da pessoa. A pessoa já estava debilitada com outros problemas de saúde. Mas, segundo irmãos que foram lá, ela tinha se arrependido, chorava. Ela não falava mais direito, mas dava para ver o ato de arrependimento dela. E aí? Pode ter sido salva assim. Para os devassos. Os devassos é uma categoria de delito, pecado, que é muito grave, que remete à sodomia, que remete à orgia, bacanal, à esbórnia, a bissexualismo, a bestialidade. Bissexualismo, o homem tem desejo de tanto andar com homem como mulher. Bestialidade, o homem que anda, tanto mulher, com animais. Entra a questão do lesbianismo, entra a questão do homossexualismo, entra a questão do menage à trois, que é o sexo com 2, 3, 4 parceiros, né? A troca de casais, o swing, entra tudo aqui, né? Traições, enfim, todo tipo de depravação. E não só no campo sexual também, né? Entre outras questões também. Os devassos, né? O sujeito, por exemplo, que faz filhos à torto e direito aí, faz de qualquer maneira. Tem filhos com 20, 30 mulheres e não dá a mínima para os filhos. É uma maneira também de devassidão, né? O sujeito ser um animal, né? Que não tem sentimento, que faz por fazer e pronto. Só pelo instinto de sobrevivência, entre aspas, levado pelo estímulo sexual. E aí nós temos conjuntamente os sodomitas. Eu já disse, que pode ser parecido aos devassos,
mas que pode ser aqui em questão relacionado apenas às práticas homoafetivas ou homossexuais, tanto de mulheres como de homens, tá? Os roubadores de homens, outra categoria, né? Os roubadores, que não só furtam, mas também tem um emprego da força. Claro que o furto entra aqui. Eu já expliquei na outra oportunidade, quando eu falei lá dos 10 pecados, que é a diferença de furto para roubo. O furto não tem o emprego da força, o roubo tem. E aqui entra os mercenários da fé, os larápios da fé, os roubadores, entra todo mundo aqui. Né? Apesar que é só aquele lá que é o assaltante perigoso, né? Tem uma outra série de roubadores, inclusive aqueles que roubam a palavra ou roubam a fé das outras pessoas, a fé genuína, que fazem as pessoas se apostatar da fé. É uma espécie de roubo, né? Porque o ladrão, nós temos como sinônimo de Satanás, como Jesus disse, veio matar, roubar e destruir. E é isso que faz os roubadores. Então esses não entram. Os mentirosos, quantas fake news, né? Mentiras. E as pessoas acham que mentir não tem pecado. Todo mundo vai ser julgado de acordo com as suas obras. Naquele dia, todo mundo vai ser julgado. Então, cuidado aí com mentira no YouTube, né? Alguns YouTubers aí a fim de visualizações e querendo dinheiro começam a disseminar fake news. É muito grave isso aí. E não é só as fake news, é vários outros tipos de mentira. A hipocrisia, a dupla personalidade, o sujeito ser um camaleão, ter uma alma camaleônica, no sentido de aonde ele está, ele muda. Né? Ele não tem constância, ele não tem uma identidade firmada. Eu não estou falando daquele que está num ambiente, tem que se adequar àquele ambiente. Eu estou falando do caráter da pessoa. Hã? Falando do caráter. O camarada está contigo aqui, ele apresenta ser uma pessoa certa, honesta. Aí ele está lá com o bandido, lá fazendo, né, as coisas erradas e pensando em enganar outras pessoas. É nesse contexto de fazer na prática, de fato. E mentiras existem variadas. No entanto, há também exceção à regra. Às vezes você tem que mentir, entre aspas, por exemplo, para preservar a sua vida. Davi mentiu para preservar a sua vida. É pecado? Se for, é menos mal. É um mal necessário. Também tem pecado que, entre aspas, ali é uma parábola, né? Mas não deixa de ser mentira. Quando Jesus fala daqueles dois filhos, que um disse sim para ir à festa, me parece, algum evento, e depois não foi, e aquele disse não e depois foi, é uma maneira também de pegar mentira, mas é uma mentira benéfica, né, entre aspas. Até não pode ser configurado no sentido de mentiroso aqui, de enganador, de falsificador, aquele que também deturpa a palavra, né, prega mentira, falsidade, um evangelho que não é o do reino, um evangelho anátema, para os seus próprios interesses e caprichos, para enriquecer-se com a palavra. Interessante é que tem muitos aí no YouTube, claro, tem muitos que são sinceros, são pastores sinceros que pregam isso, mas a gente não vê eles pregando esse texto aqui, né? Que isso é para alimento espiritual, para os irmãos terem memória em mente que existe pecado, são esses e é necessário fugir. Se não conseguir, mas pedir a Deus para ajudar nesse sentido. Não se fala mais disso, né? Até quem vai pregar dessa forma vai dizer que é santarrão, que é antiquado, isso é pessoa ultraconservadora, né? Mas está aqui. Ou você prega a Bíblia toda ou você raja ela. Tem momentos de bênção, tem momentos de milagre, mas também tem momentos de exortação, de admoestação, de combatimento, enfrentamento do pecado. Está sendo esquecido de lado, né? Na igreja moderna hoje em dia é isso. É só teologia da prosperidade, é só benção aqui a colar, revelamento, profetada. Eu estava vendo um dado, aliás eu escutei, né? O pastor Moabel falando, e é uma verdade, que o profeta Isaías, ele profetizou 53 vezes em 50 anos.
E hoje em dia você vai para uma igreja, você tem profetada desde o início do culto até o final. Se você for contar ali, já bateu o recorde até de Isaías. Tá mais de 200, revelações e tal. Aí eu pergunto, é de Deus ou é da carne? E outra, Deus revelava para você ser próspero? As profecias, as revelações que Deus dava aos seus servos, era para eles serem prósperos ou era para eles endireitar o seu caminho, para lhe exortar, para se arrepender, né? Ou, claro, para avisar, como foi no caso daquele sonho, né? Que é um sonho e revelação, não é uma revelação, é um sonho e revelação, das vacas magras, vacas gordas que teve o rei e que José do Egito decifrou. Isso pode existir. Agora, sempre, toda a vida, e ainda com viés tão somente materialista, faça-me o favor, leia mais a Bíblia, né? Esse não é o evangelho que está na palavra de Deus. Revelamento de curas, de milagres e tal. A cura pode vir através da fé, sim. Mas não somente de revelação, mas sim de oração. Porque a Bíblia diz, aquele que está enfermo, chamar os presbíteros para orarem, com unção. Ou, aquele que está enfermo é para orar. Vamos seguindo aqui, senão a gente não acaba. Os perjuros, jurar em vão, em falso, né? Jesus disse que não é para jurar nem pelos céus, pela terra. Antigamente se fazia o juramento, mas não é mais para se jurar. Mas aqui está ligado com relação ao cumprimento de contratos. A pessoa faz um juramento, a pessoa faz uma promessa, né? E que vai cumprir essa promessa, mas não cumpre. Isso é errado. E para todos que for contar essa doutrina. Então, se você for contar, você tem 14 exatamente. Tem os transgressores, os rebeldes, os irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros. 14. Então, esses foram os 14 delitos ou crimes que nós temos que fugir para não perder a bênção de Deus. E se nós andamos em retidão, somos justos, nós não temos o que temer. Porque, como disse Paulo, a lei é boa daquele que usa ela legitimamente, ou seja, para você se defender, se você for acusado de uma maneira equivocada, sofrer calúnia, injúria ou difamação, você tem a lei, pode lhe ajudar nesse sentido, para os seus direitos serem respeitados. E quem é justo não tem o que temer a lei, e sim saber que a lei é boa, que pode lhe ajudar. Ter ela como uma amiga, uma aliada. Ok? Deixe seu like. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima reflexão.